Nós estamos vivendo essa campanha sobre os milagres de Jesus. Viver debaixo das palavras de Jesus é sem igual. E eu creio que eu e você fomos chamados para viver debaixo dessa palavra. Se você abrir comigo no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, verso 23. Posso orar com você? Senhor, nós buscamos a sua face, que a sua palavra flua nesse lugar, que a sua presença, teu Espírito. O Senhor é quem sonda e conhece os corações. O Senhor sabe do que somos feitos. O Senhor conhece os nossos limites, fraquezas, debilidades, e nenhuma delas é barreira para o Senhor. Porque operando o Senhor, meu Deus, quem impedirá? Eu oro para que o Senhor opere nessa noite, opera no nosso coração, opera mediante o toque do seu Espírito. Fala conosco, levanta-nos aqui nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Você que está em casa, nós vamos ler aí o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os seus discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria, e aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Eles ficaram... Quando eu li esse texto a primeira vez, eu aprendi que esse texto virou para mim referencial de temor. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é temor de Deus, é ter medo de Deus. Não, é colocar Deus acima daquilo que mais te oprimia. Havia uma tempestade naquele lugar, todo mundo com medo, Jesus dormindo. No outro evangelho sinótico ele fala: o Senhor não se importa que a gente está aqui perecendo? Mas como assim eu não me importo? Eu já desci, eu já estou aqui. Aí ele levanta, exorta por causa da fé, eu vou te mostrar. Mas quando ele diz: vento, aquieta-te, tempestade, aquieta-te, e o mar fez bonança, todos olharam para ele: quem é esse que o vento, o mar obedece? Esse ano eu fiz uma devocional. Em agosto eu comecei a ler a palavra, queria ler em 3, acabei lendo acho que em 4 meses. Digo isso porque queria mergulhar mais intensamente. E quando eu cheguei aqui em Mateus, no capítulo 7, esse bloco aqui do 8 ao 9, ele mexeu muito comigo. Foi uma manhã muito poderosa, eu estava ali recebendo de Deus, porque parei nesse verso 29, né? Pois ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E isso começou a falar no meu coração, que quando Jesus falava, era possível notar a diferença entre a fala dele e a fala de qualquer outra pessoa. Mas ele é Deus, sim, ele é Deus, mas a gente precisa saber que ele se fez homem. Paulo vai dizer para nós em Filipenses, no capítulo 2, que a gente deveria ter o mesmo sentimento de humildade que havia em Jesus. Porque ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se diminuiu, ele assumiu a figura humana. Jesus era um homem, como eu e você, um ser humano, como eu e você, que se cansa, que comeu, que chorou, que dormiu no barco, que se frustrou, que foi oprimido no Getsêmani, pesado,
ao ponto de suar sangue. Como ele fazia tudo isso? Na plenitude do Espírito, sabendo quem ele é a chave. Saber que o Pai estava sobre ele, que havia uma palavra sobre ele, havia um propósito sobre ele, sua identidade, o motivo pelo qual ele foi vocacionado, havia um propósito. Todas essas coisas juntas fizeram dele o Senhor a quem nos rendemos, o Senhor a quem a palavra declara que Deus o exaltou soberanamente e o fez assentar acima de principados e potestades, para que eu e você hoje pudéssemos vencer, viver todos os milagres que Jesus teve que operar nesse corpo humano, e mais, desatar as pessoas para que elas pudessem operar através da fé e viver milagres. Por que nós estamos falando disso? Porque estamos aqui para viver milagres. Hoje, pensando, o Rodrigo falou comigo mais cedo, falou, última quarta-feira do ano. Eu falei, pois é. E nós estamos aqui falando em milagres, às vezes a nossa cabeça pensando já no próximo ano, e devemos, caderno dos sonhos, estamos animados, e o Senhor ainda pode fazer nesses últimos dias, nesse tempo que talvez a gente se dá já deixa para o ano que vem, e o Senhor pode levantar você nessa noite, atuar poderosamente, silenciar aquilo que talvez está te perseguindo durante o ano. E eu oro para que essa seja a noite onde as tempestades, aquelas causas que foram ficando abertas durante o ano, aquelas questões que ainda roubam a sua paz, que ainda tira seu sono, que faz você estar com roupa de festa no dia 31, mas seu coração amargurado, oprimido. Eu oro para que o Senhor hoje fale com você, e você perceba que existe uma palavra, uma voz de Deus sobre você, que autoriza você, dizendo, pode ir. Fala para a pessoa do seu lado, pode ir. Vai dar tudo certo, irmão. O Senhor é com você por onde você andar. Aí eu comecei a ler, a gente chega de cara aqui na cura do leproso. O leproso se aproxima de Jesus. Não é que ele não sabe quem Jesus é, ou que ele tenha dúvida do que Jesus é capaz, é o contrário. Jesus já vinha operando milagres, já vinha fazendo coisas extraordinárias. Quando o leproso chega, ele já chega assim, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu tenho ouvido o que o Senhor é capaz de fazer. Eu tenho percebido. Ele já chega assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei que pode. Aí Jesus olha e fala, eu quero ser purificado. Ele só fala, e a enfermidade regride na hora. Ele sai dali restaurado. Aí nós vemos o próximo milagre. O centurião chega até Jesus e fala, olha, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, lá na minha casa, nem é aqui, é lá. Aí Jesus diz, eu vou lá agora, eu vou lá na sua casa e eu vou fazer um milagre lá. Ele, não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Ele é um centurião romano. Eu não sou digno que o Senhor vá até minha casa, mas eu sei de um princípio. Eu vivo debaixo de autoridade e tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Eu digo a esse, vai, ele vai. E quando ele chega lá, a porta abre para ele, porque eles estão obedecendo a mim, não a ele. Quando eu vivo debaixo de autoridade, ele está tentando explicar para Jesus, eu vou como centurião, as portas não se abrem por minha causa, porque eu sou um centurião bem sucedido. Não, as portas se abrem porque eu estou sob o efeito da palavra, que é maior do que eu represento o Império Romano. Então a palavra se abre. Então o centurião está dizendo assim, eu estou sabendo quem é o Senhor. Eu não tenho dúvida daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Eu só preciso que o Senhor libere uma palavra, porque eu sei que aí eu vou poder ir, e as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, a enfermidade vai regredir. Eu nem preciso que o Senhor vá lá fisicamente, eu nem preciso que o Senhor se manifeste lá, eu só preciso ter certeza que tem uma palavra sua fazendo sombra sobre mim. Aí eu ando, e por onde eu andar, essa sua palavra está sobre mim. Aí eu sei que eu chego no ambiente, e o que eu vou experimentar lá, o que eu precisar naquele lugar, aquele lugar vai liberar para mim. Não porque somos melhores, ou porque somos as pessoas mais inteligentes, não, somos seres humanos. Mas qual é a diferença? Sobre qual palavra você caminha.
O que está sobre o céu da sua cabeça é o que vai definir o milagre que você vai viver ainda até o dia 31 agora. Há uma palavra de Deus em andamento sobre a sua vida, e não tem ninguém que pode frustrar aquilo que o Senhor colocou sobre você. Nenhuma palavra dele vai cair por terra. Nenhuma. Ele vai dizer ao profeta: assim como a chuva vem, ela desce, ela rega a terra, cumpre o seu propósito, ela não torna para mim vazia. Assim é a minha palavra. Ela não vai voltar para mim vazia, ela vai cumprir o propósito pela qual a enviei. Amém aí? Pode ir embora? Logo após o centurião fazer essa percepção, Jesus parou tudo, chamou os apóstolos: chega aqui, eu nunca achei uma fé dessa, preste atenção no que esse cara está falando. E aí eu comecei a estudar esse capítulo e olhar, e eu comecei a pintar de vermelho no dia, todas as vezes que Jesus falou. Ele disse quero, ele disse vai, ele disse sai, ele disse aos demônios saem, e toda hora que falava, acontecia algo, eu grifava. Aí eu fui percebendo o poder da palavra. Aí eu percebi que esse bloco de textos começaram a provar que Jesus estava debaixo de uma palavra sobrenatural. Isso nós sabemos, mas esse bloco de texto quer mostrar para mim e para você que Ele chamou você e eu, para que a gente entendesse que você não vive apenas por si mesmo. Se você entender que é uma palavra sobre você, você caminha e as coisas acontecem. Não é uma retórica, eu não estou aqui tentando emocionar você, é real o fato de você viver essa vida debaixo de uma palavra. Você está sobre a autoridade, e você tem autoridade sobre outras coisas, porque você está debaixo de autoridade. Aí Jesus parou tudo: presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Quando a gente sai desse texto e já pula para o próximo milagre, é a sogra de Pedro. Ele toca, é maravilhoso. O grego diz que ele debruçou sobre ela amorosamente. Quando ele se levantou, ela já levantou dali curada. E agora nós vemos aqui o capítulo 8, verso 16, diz para nós: ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra, fala comigo, com a sua palavra, ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos com a sua palavra. O texto quis dizer que nesse dia ele não saiu tocando ninguém. Começaram a trazer, ele só falava saía, cura, era curado, e com a sua palavra, o dia todo. Consegue ver que tem uma crescente? O leproso chega: eu sei que se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Ele diz quero, pronto, ele tem a palavra já, ser purificado. Ele sai dali, o centurião, parece que o centurião viu a cura do leproso. Você consegue acompanhar comigo? Parece que o centurião estava assim prestando atenção quando Jesus estava curando o leproso. Aí quando chegou a vez dele, ele se aproxima, e Jesus já, imagino, querendo ir na casa dele. Ele: não, eu acabei de ver, você não precisa fazer nada, só fala aí, libera só uma palavra, igual você fez com ele, faz aí, eu já sei que vai dar certo. Aí Jesus: está vendo, gente? Está vendo? Ele entendeu. Jesus é um mestre. Ele está forjando 12 pessoas para dar continuidade. A igreja é uma obra de continuidade. O livro de Atos está aberto, os milagres estão por acontecer na sua vida. Nós não cremos que cessou, nós cremos que estão operando sinais, maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias da parte de Deus, estão em ação nos nossos dias. E Jesus está tentando trazer isso ao coração deles. Ele diz: olha, gente, está vendo? Ele entendeu. Aí agora ele parte para um outro milagre. Qual é o outro? As pessoas começam a trazer pessoas possessas de espírito maligno, e ele com a sua palavra saía. Vem outra enferma, ele sai, acontecia. E eles: uau, que coisa é essa? Ele fala e as coisas se submetem à voz dele. Aí ele diz para eles: vamos atravessar o mar? E eles: sim, vamos. Aí ele entra no barco, é o milagre de hoje. Ele deita no barco e tira um cochilo, e a tempestade começa. Eles estão apavorados com aquilo, e de repente eles acordam Jesus. Jesus está totalmente fora do controle. A gente até achou que dava conta. Depois de ter visto todos os milagres que o Senhor fez hoje, depois de ter visto tudo que o Senhor fez, a gente ficou crente.
E a gente estava aqui enfrentando, a gente nem quis te incomodar, a gente achou até que dava conta, mas não deu a gente não. Por favor, salva a gente dessa situação. Aí ele levanta e ele repreende eles. Por que vocês estão temendo, no verso 26? Homens de pequena fé. Então Jesus levantou e repreendeu o vento. É mais uma fala dele sobrenatural. Eu não sei se você sabe que cachorro escuta uma frequência que a gente não escuta. Tem um apito assim, e o cachorro... O Ronan está aqui, ele pode explicar melhor. Você sabe que uma pessoa pode alcançar um timbre de voz que quebra uma taça de cristal? Chega uma hora que vibra na mesma e plá, estoura. Eu estou tentando usar um artifício aqui simples para explicar para você que quando Jesus falava, a frequência da voz dele alcançava coisas que o olho humano nem sabia que estava rolando. Quando Jesus falava, o demônio que estava lá dentro, a taça que era o inferno lá dentro do coração daquela pessoa era quebrada. Plá! O que aconteceu? Acabou já foi. Quando Jesus falava, o mal que estava, quando Efésios fala que existe o espírito das potestades que atuam no ar, são principados e potestades que atuam no ar, tempestades terríveis. Por que aquele principado está se manifestando? Porque Jesus está indo fazer milagres e ele quer parar. Só que é o que eu te disse, o centurião entendeu. Ele falou assim: eu só preciso de uma palavra sua. Se eu estiver debaixo de uma palavra, eu posso ir e nada, absolutamente nada vai me causar dano. Me dá uma palavra. É o ensino desse bloco. E Jesus agora coloca os discípulos no barco e diz para eles: vamos atravessar o mar. E aí a tempestade começa. E ele dorme. Por que ele dorme? Porque ele sabe que há uma palavra sobre ele. Ele não está sozinho. Não há principado na terra nem no céu que vai impedi-lo de cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. Quando ele levanta, ele diz: tempestade, aquieta-te, mar, fica quieto, pronto. Ninguém entende. Mar, onda, não tem orelha, já viu? Já foi na praia, viu um ouvido na onda assim? Não tem. E por que ouve? Porque ele fala e a voz dele alcança lugares, camadas, situações. A voz dele alcança os espíritos, o mundo espiritual. A fala dele alcança a doença. A fala dele alcança uma árvore, uma figueira. Ele passou perto dela e ela cheia de folha. A figueira primeiro dá fruto, depois se enche de folhas. Ele chega lá, vê folhas, óbvio, tem fruto. Quando ele chega lá, ela é uma figueira que não dá fruto. Ele diz para ela: nunca mais ninguém coma nada de ti. No outro dia os discípulos passaram lá, a árvore estava seca até a raiz. O que é isso aí, Jesus? Ué, gente, isso é coisa normal. Se você crê, você vai dizer a essa árvore que arranca e ser lançada lá no mar, e vai ser feito do jeito que você falou. Foi o que ele disse. Aí ficou todos eles olhando, igual você está olhando para mim agora. Não olha para mim, é o Jesus que falou. Se você crê que você está debaixo de uma palavra, se a gente se levantar aqui hoje como centurião, falar: me dá aí uma palavra para que eu possa ir, as portas vão começar a se abrir. Nesses próximos dias eu creio que você está debaixo de uma palavra poderosa da boca de Deus, e que você vai começar a caminhar e as portas vão começar a se abrir. Agora a voz de Jesus alcança o Lázaro depois de 4 dias de morto. Ele chama: Lázaro, vem para fora, porque se ele grita morto, vem o cemitério inteiro. Você tem dúvida? Eu não tenho. O vento e a tempestade alcança. O que mais a voz de Jesus alcança? Qualquer coisa. Então imagina comigo a sua vida debaixo das palavras daquele que com a sua boca formou todas as coisas que vemos. Mas Jesus nasceu de Maria, sim, mas ele sempre foi Deus, velho. O Evangelho de João, a gente teve a festa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra viva. A essência do coração de Deus assumiu figura humana e começou a andar na terra. E começou a dizer para as pessoas: olha, eu estou debaixo da palavra do meu Pai, e vocês vão aprender a andar debaixo da minha palavra.
E você vai fazer o que o centurião acabou de ensinar para a gente. Ele é a imagem. O milagre vai acontecer na sua vida porque eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra seu entendimento nessa noite para você decidir colocar sua vida debaixo das palavras de Jesus. Não se trata da sua capacidade própria de fazer justiça, não se trata disso. Quando eu me converti em 1999, os livros devocionais daquele tempo diziam que você tem que jejuar muito, você tem que ir no monte, você tem que fazer jejum, e eu caía para dentro. Eita, Cláudio, não é, Leandro? Não faz jejum só na água, faz jejum só de suco, faz jejum de careca, faz jejum no que tiver. Estão querendo ver o céu na terra. Mas sabe quando começou a desatar mesmo? Quando eu entendi que não era força da minha justiça própria, era força do sangue que verteu na cruz, que me arrancou do império das trevas, que me fez assentar junto com Ele acima das mais altas nuvens, que escreveu o meu nome no livro da vida, que quando você entrava num lugar, a gente fazia visita nos hospitais, coisa maravilhosa. Uma vez nós fomos morar uma mulher, a mulher estava com uma crise renal e os demônios no corpo dela, era uma coisa terrível. E a gente dentro do hospital, fui pôr a mão nela e a enfermeira, não, aqui não pode. E aí você ficava querendo orar, e a gente desesperado. Aí o pessoal falou assim, podemos levar ela para casa? Eu era novo. Eu falei, o remédio está fazendo efeito? Eles, não. Vocês acham que o caso dela é psiquiátrico? Eles, não. Ela é lúcida? É. O que está acontecendo com ela? Tem alguma coisa espiritual aí acontecendo, a família inteira. Aí eles falaram, o que você acha que a gente faz? Eu falei, mas eu que tenho que responder? Eu falei, leva ela para casa, vamos orar por ela, ela vai ser curada. Aí eles falaram assim, mas vai ter que assinar um termo de responsabilidade no hospital. Se acontecer alguma coisa, a gente é processado, você também. É ruim de decidir uns negócios assim. Essa é a tempestade. Essa é a hora que você tem que entender que não é a sua palavra mais, é a dele. Pode assinar então. Eu saí com ela aqui no retiro e acabou a gasolina do carro. Tem noção? Com a mulher com aquele roupão de coisa. É pouca fé não, viu? Saiu correndo com a garrafa PET no retiro. Cadê a mulher? Sumiu. Voltei lá, sumiu a mulher, sumiu as filhas, sumiu todo mundo. Fiquei desesperada. Aí o cara falou assim, você está procurando umas mulheres que estavam no carro? Eu falei, sim. Ele falou assim, levaram ela para casa. Outro dia a gente foi orar. Ela começou a confessar os pecados, sabe? Foi um negócio muito forte. E a gente começou a orar. Eu acabei de orar, assim, ela olhou, ela estava com mais de 15 dias de retenção de líquido, ela não urinava. Toda inchada, tomou soro pra caramba, fez de tudo, a mulher não urinava de jeito nenhum. Aí eu acabei de orar com ela, ela olhou em mim assim, saiu correndo. Entrou no banheiro. Passou um minuto, ela deu um grito ali dentro. Eu falei, Deus, cara. Você já começa a suar gelada. Pensando no documento que você mandou assinar agora é mesmo. Aí ela veio chorando assim, eu acabei de urinar, eu fui curada, não sei o que. Eu falei, esse negócio de milagre aí é da hora, hein, cara. O sangue de Jesus autoriza você no mundo espiritual. O sangue de Jesus fez de você nova criatura nele. A Bíblia diz que você crê e por isso você foi salvo. João 1,12 vai dizer para nós, todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. O que Ele quer dizer? Vocês podem ir. Então nessa tempestade, Jesus está dizendo para eles, cara, vocês podem ir. Vocês não precisavam nem ter me acordado. Vocês estão debaixo da minha palavra. Eu disse, vamos atravessar o mar. Você tem que entender que se eu falei que a gente vai atravessar. E não tem mais nada que pode impedir a gente de atravessar. Então todos esses textos estão levando a gente a uma construção que estamos debaixo da palavra. Amém? Se eu olhar esse mesmo milagre no Evangelho de Marcos, capítulo 4, olha comigo, rapidinho. Para a gente não perder o detalhe. Mateus fala sobre a tempestade, Marcos também, mas no capítulo 4. No Marcos capítulo 4, é o mesmo texto lá do mar e da tempestade. Dá uma olhada.
Marcos 4, 35, era tarde, 36. Ele deixou a multidão e o levaram consigo no barco, e assim como estava, outros barcos o seguiam. É isso aqui que eu queria achar. Não era só o barco dos apóstolos que estava naquela tempestade, olha esse texto. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, verso 36, no barco. Assim como estava, outros barcos o seguiam. Estava cheio de barco no mar naquele dia, não era só o deles. E os discípulos é que chamaram Jesus. Os discípulos viveram um milagre, e todo mundo que estava no mar naquele dia viveu um milagre, porque Jesus liberou uma palavra. Você é o discípulo agora. Você é aquele que vai clamar: batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque todo o que pede, encontra. E você vai encontrar em nome de Jesus. Só que você não vai viver sozinho o seu milagre. A tempestade de Jesus vai parar na sua vida, vai desencadear coisa em vida de outras pessoas, sua casa, sua família. Tem um monte de gente que experimentou milagre naquele dia e nem viu Jesus falar nada. Agora, qual é a exortação? Porque vocês ainda não têm fé, cara. Vocês nem precisam ter me chamado. Sabe o que ele quer mostrar? Vocês estão debaixo da minha palavra. Como o senhor tem certeza? Se você pular o Evangelho de Marcos, capítulo 6 agora, de novo, eles vão no mesmo contexto. Por que estão no mesmo contexto? Tem tempestade de novo, tudo igual. Porque eles precisam passar dessa aula. É dois momentos. O de Marcos capítulo 6 agora, nós sabemos, mas ele é maravilhoso. 6. E depois de mandá-los para casa, foi ao monte orar. O que está acontecendo aqui? Dessa vez Jesus não estava no barco agora. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os, olha bem, se ele está lá no alto da montanha, vendo-os cansados de remar, e está vendo até a expressão facial deles, assim, tipo, puxa, hoje está difícil, está tempestade aqui e tal. Porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar diante deles. Por que isso está acontecendo de novo? Porque agora ele quer trazer esse movimento que eles estão debaixo da palavra dele. Qual é o ensino aqui? Ele está dizendo: eu não preciso estar fisicamente com vocês, para que vocês vivam a palavra que eu liberei para você viver. Só que isso vai fazê-lo ficar de braço cruzado? Claro que não. Eles estão se esforçando, eles estão dando o seu melhor, e eles não estão dando conta, e ele está vendo eles. Eles estão vendo ele lá no alto da montanha? Não. Você pode perdê-lo de vista na sua vida. Você pode estar agora, no final desse ano, olhando onde é que está Deus na minha vida. Eu não estou vendo Ele. Por que tudo isso aconteceu comigo esse ano? Por que as coisas estão dessa maneira? Ele está vendo o vento contrário, ele está vendo a força que você está fazendo para remar nessa etapa da sua vida, ele está vendo a frustração estampada no seu rosto, e o que está acontecendo demais? Ele está descendo na sua direção. Porque quem falou tem autoridade para fazer você chegar onde Ele disse que você chegaria. Ainda que você não consiga chegar com as suas pernas, Ele vai entrar na causa, Ele vai virar a chave, Ele vai descer na sua realidade. Ele está olhando para eles e está vendo: olha, eu não preciso estar fisicamente com vocês. Vocês precisam entender que vocês estão debaixo da minha palavra. Mas eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo para você a sua frustração, não está dando você aí. E Ele desce. Ainda chama Pedro para andar com ele sobre as águas. Experimenta, você vai ver, é muito bom. O Senhor está chamando você para caminhar no sobrenatural. O Senhor não precisa ficar dando a você sinais e manifestações o tempo todo. Não, o tempo todo não.
Por quê? Porque você tem uma palavra de Deus sobre você. Essa palavra ela vai fazendo sombra sobre você, e você precisa andar debaixo dessa palavra. As palavras de Jesus são a fonte geradora de milagre na sua vida. Eu entendo que ele entrou no barco, como da primeira vez ele estava, agora ele volta para dentro do contexto, e ele está dizendo: podem ir, podem ir. As duas experiências estão dizendo: podem ir. Elas estão nesse momento onde Jesus, com a sua palavra, cura, com a sua palavra expulsa, com a sua palavra fala ao vento, com a sua palavra as portas se abrem. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você nessa noite que quando eu falo, não é de mim mesmo. Quando você fala, não é de você mesmo. Nós apenas reproduzimos as palavras que Jesus plantou dentro do seu coração. E quando você reverbera as palavras dele aqui na terra, as palavras dele começam a... meu Deus! As palavras do Senhor na sua boca não estão voltando vazias. Por quê? Porque você está diante de uma tempestade e você está ousando falar o que Ele fala a respeito da tempestade. Você está diante de uma enfermidade e você olha bem para a situação e você começa a liberar uma palavra na direção daquela enfermidade. E agora eu entendo o cumprimento macro da palavra de Isaías, quando diz que a palavra de Deus não voltaria vazia, porque ela vai voltar com o timbre da sua voz, com o seu DNA, com a sua fé. A oração de Jesus, que venha o teu reino, vai se cumprir no momento que você entende que você está debaixo de uma palavra e você começa a se direcionar às coisas que estão à sua volta. As pessoas olham: você está ficando louco? Não, eu estou vibrando numa coisa que o seu ouvido humano não alcança, mas eu sei o que está por trás dessa situação. Aleluia. Eu sei quem está por trás da causa. É com Ele que eu estou falando. Pastor, mas eu tenho medo. Você pode ter medo se não sabe quem é. Reforça o fato de que você entregou sua vida a Jesus e que Ele, olha, Efésios vai dizer para nós no capítulo 2 que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós éramos guiados pelos nossos pensamentos e desejos. Mas Ele, com seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele foi lá e nos arrancou do império das trevas e fez você, meu amigo, cidadão dos céus. Você chega no ambiente, não entende porque que as pessoas resistem em você. É que o santo que está em você é o mais forte de todos. Aí você fala assim: o que está acontecendo? A presença de Jesus está em você, a palavra de Jesus está em você. Então as portas vão se abrir, milagres vão acontecer. As portas não se abrem apenas porque a gente se santifica muito, busca a Deus, com certeza, mas a base não é a sua perfeição, a base é Ele. É o que Ele fez por nós que autoriza você a viver coisas extraordinárias. Amém? O João 5,19, olha esse. Eu sei que são vários textos, mas é só para que eu consiga construir o que o Senhor colocou no meu coração. João capítulo 5, no verso 19. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz. Fala comigo: o Filho espelha a vontade de Deus na terra. Você sabe que você lê João 3, a Bíblia chama Jesus de unigênito, único filho. Jesus morre, ressuscita, e você vê a Bíblia mudando de unigênito para primogênito.
Primogênito, primeiro filho. Se é primeiro, vai ter segundo, terceiro, quarto. Quando Jesus é unigênito, Ele está espelhando, olha, quando vocês forem como eu, é isso que vocês vão fazer. Eu não faço nada que não sei que é exatamente o reflexo do que o Senhor quer que eu faça. E se Ele me enviou para tal direção, eu sei que posso ir, as portas vão se abrir. É assim que eu vivo e é assim que vocês vão viver quando eu me tornar primogênita. Tomara que você alcança. Aí ele morre e ressuscita. O Davi, o salmista, no 110, diz assim, eu ouvi o Senhor, Yahvé, dizendo, Adonai, meu Senhor, todos os dois com letra maiúscula, dizendo, se assenta no meu trono até que eu coloque principados e potestades debaixo dos seus pés. Depois a gente vê o outro salmo, quem subirá ao monte santo do Senhor, senão aquele que tem mãos limpas, coração puro? Qual pessoa pode fazer isso? Só o Senhor Jesus. A continuidade do salmo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os guardiões dos portais, eu já te ensinei isso. Os guardiões dos portais dizem assim, quem é o Rei da Glória? Porque não passa ninguém por aquele caminho. Aquele caminho está fechado desde o Éden. O ser humano que vivia no paraíso, saiu de lá, Adão e Eva. Eles estão fechados, esses portais eternos. Jesus morre, ressuscita, Maria vem abraçar ele, não me toque, eu preciso me apresentar ao meu pai primeiro. Não pode ter nada em mim, peraí. Aí ele vai se apresentar ao Pai. Por onde você acha que ele entrou na eternidade? Quando ele vem vindo na direção dos portais eternos, os anjos estão falando assim, quem é o Rei da Glória? Alguém de dentro assim, ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Aí ele vai entrando pelos portais. Aí o Apocalipse vai dizer para nós, eu venci e me assentei no trono do meu Pai. O Davi viu isso. Ele falou, eu vi o Senhor Jesus, Adonai, se assentando no trono de Yahvé, e Yahvé colocando todos os principados debaixo dos pés dele, o trono dele ficando vazio para você sentar. Agora Jesus é o primogênito de uma nova espécie de pessoas que vão frequentar o paraíso. Por isso que Romanos está dizendo que somos co-herdeiros com Ele. Se você é filho único, toda a herança é sua. Se você tem irmãos, você tem co-herdeiros. Vocês são herdeiros da mesma herança. Aí Paulo está dizendo, nós somos herdeiros da mesma autoridade, da mesma herança, da mesma capacidade, dos mesmos sinais, das mesmas maravilhas. Você acha que era à toa que Jesus estava dizendo que a gente ia fazer obras maiores? Só que tem um princípio nisso, eu tenho que olhar para o céu, como Jesus disse. Eu não faço nada na terra, se isso aí não for um espelho, um reflexo perfeito daquilo que o Pai quer que eu faça. Se é isso que Ele quer que eu faça, Ele é como centurião, entende? As portas se abrem, os milagres acontecem. O inferno está querendo diminuir você, para que você dependa sempre da oração de alguém. Glória a Deus que alguém vai orar por você, mas o Senhor tem uma obra completa na sua vida. Qual? Fazer você se levantar, assumir o seu papel no reino do Senhor que te levantou. E agora você espelha na terra a vontade do seu Pai, e Ele diz para você, vai, você pode ir, porque está consumado. Está feito. Nós fazemos o que Ele fez, para que possamos viver o que por Ele foi prometido a nós. Sua vida gera milagres. Olha, esse negócio era tão forte que Jesus chamou 12. Dá uma olhada nos 12 de Jesus. Você sabe que Zelote era gente que estava sendo treinado para ser assassino? Publicano é um judeu que cobra do seu próprio povo para pagar Roma e viver do lucro. Zaqueu era um desses, Mateus era um desses. Dá uma olhada no hall de membros de Jesus. Tinha Maria Madalena, que possivelmente era uma mulher rica, mas que historicamente talvez um abuso ou alguma coisa, ela entrou num nível de prostituição. É terrível a história dela. Muitos demônios habitavam nela. Jesus expulsou.
Mateus era um publicano, Pedro era um pescador. Tinha gente de todo tipo. Tinha ser humano igual eu e você. Eles não eram perfeitos. Tinha gente até rica. E tinha gente muito pobre. Tinha prostituta. E tinha gente santa. Por que tem essa diversidade? Para que a gente saiba que a força não está... Porque senão eu olho para um apóstolo, eu olho para esse e falo, esse aqui é porque ele era o cara. Não, é porque ele vive, come, bebe da mesma revelação que você pode comer, beber e viver milagres extraordinários na sua vida, porque a força não está na sua justificação pessoal, a força está no que Ele é capaz de fazer em você e através de você. Aí agora Jesus chama os 12, e Ele diz para eles, vão de cidade em cidade, cure os enfermos, amém? No capítulo 9 Ele faz isso, do Evangelho de Lucas. Os 12 vão, de 2 em 2, eles fazem coisa extraordinária, eles voltam, e Jesus envia 70, por que Ele está aumentando? Porque Ele está construindo essa coisa das pessoas viverem debaixo da palavra dEle. Ele está dizendo, olha, vocês me viram fazer, vocês me viram expulsar um demônio, vocês me viram curar um paralítico, vocês me viram falar com a tempestade, vocês me viram, lembra que o centurião entendeu? Ele disse, então é isso que eu quero que vocês façam. Aí ele, show, então ele vai aos 12, aí os 12 foram, deu certo, ele tinha mais discípulos, ele fala, agora vamos enviar 70, é o Lucas, capítulo 10, ele envia 70, o verso 17 diz assim, e regressando os 70 possuídos de íntimo temor, porque eles diziam, Jesus, até os demônios se submetem a gente. Aí Jesus olha para eles e fala, é claro, eu via Satanás caindo como um relâmpago. O verso 19, eis aí vos dei autoridade para você pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vai causar dano a você. Não se trata da sua invencibilidade, se trata da palavra que está sobre você. Você não está vazio, você está debaixo de uma palavra que faz sombra sobre você, e quando você chega no ambiente, o inferno não tem poder contra você. Só o inferno? Não, tudo é possível ao que crê, irmão. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, eu oro para que essa noite a gente possa liberar umas palavras aqui. Eu oro para que nessa última quarta-feira do ano a gente possa se colocar de pé, que tem algumas áreas na minha vida, na sua vida, que precisam ser tocadas por essa palavra de Jesus. Áreas, sejam espirituais, seja seu trabalho, seja, família, situações, pendências. Eu creio no poder de Deus que vai ser liberado aqui dessa noite, através da nossa oração, da sua palavra, da sua proclamação, vai alcançar lugares, pessoas. Pastor, mas o senhor tem certeza? Precisa de mais texto? Vou te dar mais um. João 15, no verso 7, Jesus diz assim, olha, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, vocês vão pedir o que você quiser, e vai ser feito. Coloca o versículo, senão eles não vão acreditar em mim. Eles vão falar que esse pastor é meio maluco, acho que ele está. Olha lá. Se permanecerdes em mim, fala para a pessoa do seu lado, dá uma cutucada nela. Se você permanecer no Senhor, e as palavras dele permanecer em você, pede o que você quiser e vai ser feito. Você tem noção que Jesus está assinando um cheque em branco aqui, não? Tem noção ou não? Só tem uma coisa, você está em mim, minha palavra está em você, você não está espelhando nada pessoal, você está espelhando a minha vontade na sua vida. Isso que você está querendo é minha vontade, aí a gente precisa dar uma lidinha na Bíblia para saber se é ou não. Senão eu vou pedir para a mulher largar do marido para ficar com a mulher dele. Aí não, é macumba, gospel, não pode. Mas não era o que eu queria, não. Se você estiver em mim, show, cumpre essa prerrogativa, sua vida está nele, show de bola. As palavras dele estão em você? Nem sempre é fácil carregar as palavras dele. Ele tinha um propósito, eu te disse. Chegou o dia do Getsêmani.
chega para todo mundo a tempestade. Chega até para o primeiro filho de Deus que pisou na terra. Esses dias eu estava falando sobre isso na igreja, eu me emocionei, comecei a chorar, porque eu fiquei imaginando um Jesus que falou com tempestade, com tudo isso, agora ele dobrou o joelho e falou assim: Pai, se possível, se tiver algum jeito, passa de mim esse cálice. Mas acho que já vem o propósito assim na hora. Mas em tudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu estou aqui para espelhar a sua vontade na terra, não é a minha. Então não me deixe fraquejar agora. Como o senhor tem certeza? Lê o Evangelho. Ele acabou de orar, os anjos estão lá, irmão. O mover de Deus está lá. Coisas extraordinárias. Ele levanta dali, ó. A gente já teve isso aqui. Ele levanta dali, os caras vêm prender ele. Nós estamos procurando Jesus. Ele: sou eu. Cai todo mundo. Ele fala: vocês estão me prendendo, não é porque vocês são fortes, é porque eu estou debaixo de uma palavra. Você precisa estar debaixo de uma palavra nessa noite. Sua vida precisa estar debaixo da palavra do Senhor Jesus. Seu coração precisa se render a Ele novamente. De repente, durante o ano, você se perdeu. Eu não quero te acusar, você está em casa. Não é isso. Mas eu quero que você reflita comigo. Se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você, meu amigo, tempestade, enfermidades, demônios, situações que nós chamamos de milagres. Coisas que estavam fora do alcance das suas mãos. Coisas que você não ia poder mexer com elas se não fosse vida espiritual. Hoje tive uma experiência, essa estava contando muito antiga, hoje tive uma experiência muito tremenda. Essa noite sonhei com um discípulo, nós dois estávamos carregando um caixão, tem ideia do sonho? Aí ele numa ponta, eu na outra, e a gente tinha que sair de dentro de uma casa e fazer igual tirar móvel, um guarda-roupa de dentro de uma casa, e sai para uma porta, e levanta, e abaixa, e o sonho era assim. Só que toda vez que ele mexia, o caixão quase abria assim, a madeira, e eu: não, assim não, toda hora. E aí quando acabou, eu olhava para ele, toda hora ele estava chorando no sonho. Eu falei: por que você está desse jeito? Ele falou assim: é assim mesmo, vai passar. Eu falei: mas por que você está assim? Eu perguntava toda hora. Ele falou assim: é assim mesmo, eu já estou acostumado. Deixa, pastor, é assim mesmo, vai passar. Eu falei assim: não, cara, mas não vai passar, não é normal. Ele: é normal, vai passar. Eu acordei de manhã, estava escrevendo essa palavra, tinha que fazer uma visita na clínica, fui lá orar, ungir, conversei com os irmãos, Deus deu uma palavra de manhã, foi tremendo. Aí eu estava voltando para minha casa, com o coração pegando fogo por causa do cara. Eu falei: puxa vida, tem que ligar para ele, cara. Nem mandei áudio, eu liguei. Ô pastor, tudo bom? Então. Eu falei: então, cara, eu tive um sonho contigo meio esquisito, cara. Ele: fala aí, ele rindo, fala aí. Eu falei: então, nós dois estávamos carregando um caixão. Aí ele deu risada. Que é isso? Eu falei: então, estava quebrando toda hora. E aí? Eu falei: não, é aí que de repente você começou a chorar toda hora. E eu olhava para você, cara, você ficava chorando e ficava falando para mim que era assim mesmo, que eu podia ficar tranquilo, que era assim mesmo, que você já estava acostumado. Quando eu falei isso no telefone, pensa que o cara começou a chorar do outro lado. Meu Deus, foi Deus que falou com você mesmo, cara, meu Deus do céu. Eu falei: por quê? Porque tem um mês que eu estou enrolando para falar com o senhor já, eu estou desse jeito. Aí começou a abrir o coração dele, e a gente conversando, ele: Deus falou com o senhor. Eu falei: claro que falou, nós vamos orar agora, e esse caixão nós vamos enterrar, é agora que essa desgraça vai sumir do seu coração. E eu no telefone, já parou o carro na rua, já liga a piscaleta, sabe qual é? Por quê? Porque você está debaixo de uma palavra. Milagres vão acontecer na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor Deus Todo-Poderoso não levantou você à toa. Talvez você está olhando aqui, final de ano, e você está cheio de culpa no seu coração. A Bíblia vai dizer para nós que o acusador da nossa alma é o inferno. Pastor, mas eu tenho falhas, e quem não tem? Se dissermos que não temos pecados, a gente está fazendo de Deus um mentiroso, irmão. Todos pecaram
E aonde é que está o motivo do milagre? Na cruz, naquele que é o seu Redentor. Você vai colocar seu coração na presença dele essa noite. Se houver pecados, você vai confessar os seus pecados. Olha bem quando Tiago fala sobre isso, capítulo 5, verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E a oração da fé, ela vai salvar o enfermo. Se ele houver cometido pecados, ele vai ser perdoado. Aí ele diz, olha para Elias. Elias era um homem, um ser humano como eu e você. Ele orou e não choveu. Ele voltou a orar e voltou a chover 3 anos depois. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que um justo, quando abre a boca, não está baseado na sua justiça pessoal, está baseado na justiça que foi aplicada sobre ele, a redenção. O grego exagaroso. Ele comprou você para colocar você em liberdade. Ele é aquele que deixa você passar sem que você pague. É uma coisa muito louca. Eu sempre falo disso, porque eu era criança no interior do estado de São Paulo. Quando você entrava no ônibus, eu não cresci aqui, cresci lá. Quando chegava na roleta do ônibus, do ferro assim, ó, da roleta, tinha uma marca nele. Se você era do tamanho... Aqui tinha isso, não? Tinha? Quem já viu isso que eu estou falando? Senão eu estou loucão, tem uns 2, tá bom. Então lá de onde eu venho... Era assim. O ônibus tinha o ferro da roleta e tinha uma marca nela assim, ó. Você chegava lá, você era criança. Se você cabia debaixo da marca, pode passar sem pagar debaixo da roleta. De boa. O ruim era que a minha mãe, minhas tias, quando a gente ia tadinha, às vezes está assistindo agora, mas vou entregar. O ruim é quando minha mãe e minha tia iam pegar um ônibus, e quando ia chegando perto daquela marca, ela apertava na minha mão, que os dedos ficavam até a ponta do dedo, ficava até branca. Aí aperta, você dava uma encolhida para você ficar do tamanho da marca da roleta. Aí, meu amigo, você tem que olhar para a cara do cobrador. Elas passam, né? O cobrador olha para você, sabe qual é a sensação? Ele sabe que você sabe que ele sabe que você não podia passar de graça, e que você não está enganando ele. Ele está sendo misericordioso com você e está deixando você passar, mesmo você estando maior do que a marca. O sangue de Jesus é a marca. O inferno sabe que você tem a marca, por estar furioso. E o que mais? O céu sabe que você tem a marca. E você vai entrar e os portais eternos vão se abrir. E você vai se assentar na mesa, na sala do trono. Por quê? Porque você é a igreja. Você é a igreja do Deus vivo. Você foi feito para viver milagres extraordinários nessa terra. A marca que diz que está pago está sobre você. E quando você entende que você espelha na terra a palavra do seu Pai, é aí o segredo. É aí que as coisas vão acontecer poderosamente. Aí dá vontade de ficar contando testemunho, não dá mais tempo. Olha, minha esposa estava com a pedra nos rins. Toda vez na hora de ir pro culto, ela estava sentindo dor pra caramba. Era um culto de quarta-feira. Aí ela sentindo dor. Aí ela falou comigo assim: hoje tá ruim para ir na igreja e tal. E a gente pensando o que vai fazer da vida. Eu falei com ela: me deixa orar. Ela, ora. Aí eu orei com ela assim, dentro de casa, só nós dois. Aí ela foi pra lá. Aí eu tô lá mexendo com alguma coisa. Daqui a pouco ela voltou assim com aquela cara de gente que viu o anjo. Você sabe como é que é? Fica uma cara assim de aleluiado, sabe? Aleluiado assim, fica meio... Aí ela voltou assim: olha aqui pra você ver. Eu falei: o quê? Abriu a mão assim, a pedrinha tava na mão dela. Fui fazer xixi, caiu dentro do vaso. Bora pro culto. Mas demorou. Demorou. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se trata do sangue que está sobre você. Se trata da palavra de Deus que está em andamento sobre você. É Deus quem opera em você, tanto o querer quanto o efetuar, irmão. Ele fez você querer a Cristo, e Ele fez isso. E agora eu estou entregue à própria sorte? Não. Agora você entrou no nível 2, o efetuar. É com Ele também. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará. Deleita-te no Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Qual é o pedido? Se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você, você vai viver coisas extraordinárias. Fecha seus olhos.
Coloca a mão sobre o seu coração, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e eu me entrego, Jesus, nas suas mãos, minha vida. Eu hoje declaro com a minha boca que o Senhor Jesus é o único Senhor da minha vida. Eu quero viver o poder das suas palavras. Amém. Tem alguém que fez isso aqui a primeira vez, que você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Ia ser tão bom na última quarta-feira do ano você entregar sua vida para Jesus. Dá uma olhada aí pro seu irmão. Talvez você estava longe e está na hora de... tem alguém ali. Traz aqui para a gente orar, para você entregar seu coração para Jesus e a gente poder orar aqui plenamente, que você vai viver milagres extraordinários na sua vida. Se tiver, não deixa passar desapercebido não. Amém? Se tiver aí perto de você, fala: eu creio que o Senhor tem uma palavra de poder para a sua vida. Você crê? A gente pode gastar 1 minuto aqui agora. Você consegue? Fecha seus olhos então, levante as suas mãos. Pai, na sua palavra declara que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria ali naquela reunião. Eu invoco o teu nome aqui agora, que de norte a sul, de leste a oeste, onde há um principado, uma força, uma regência, uma potestade, eu digo: aquieta-te agora em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor dê ordem aos seus anjos. Eu oro para que comece a desatar milagres na vida do teu filho, da tua filha, aquele que entrou aqui agora com o coração amargurado. Eu oro para que esse espírito de luto, esse espírito de angústia, de morte, eu te repreendo agora. Solta em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor tome você da planta dos pés até o alto da sua cabeça. Se houverem dores, enfermidades no seu corpo, na sua casa, no meio daqueles que você ama, eu oro para que o Senhor comece a dar ordem aos anjos. Eu oro para que você seja surpreendido pelo sinal, pela cura, pela manifestação do Senhor, que vai chegar lá primeiro que você, e você como centurião vai chegar depois e já vai ouvir: olha, aconteceu algo, o Senhor abriu o céu, a porta se abriu, alguma coisa aconteceu. Eu creio. Eu oro para que você possa entrar numa atmosfera de milagres ainda nesses poucos dias para fechar esse ano. Você possa chegar aqui no dia 31 desejoso de contar o seu testemunho e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, porque Ele operou, Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo veio a existir. Aleluia. Eu profetizo o milagre de Deus na sua vida, nas áreas aonde você hoje tem luta nelas. Eu oro por você e declaro uma palavra de Deus sobre a sua vida. Que as portas se abram, que o sobrenatural te alcance, que você perceba a voz de Deus, sabe, ganhando força dentro do seu coração. E você vai andar, vai levantar o rosto nessa noite. Em nome de Jesus, não vai sair cabisbaixo por causa das situações, porque o Senhor está operando algo poderoso na sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá.